Olá, boa noite. Morre menino de 8 anos, atingido por um carro ontem à noite no município de Escada, na Zona da Mata. Outras 3 pessoas foram atropeladas. Há suspeita de que o motorista estava embriagado. Cresce o uso de cartões de crédito de terceiros. Vamos falar sobre os riscos para quem empresta o cartão. E os detalhes da Igreja Pernambucana, de quase 500 anos, reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional. Morreu agora há pouco, no Hospital da Restauração, um menino de 8 anos, atingido por um carro desgovernado, ontem à noite, na comunidade do Córrego do Ferreiro, no município de Escada. Outras 3 pessoas ficaram feridas no atropelamento. De acordo com moradores, um motorista embriagado causou o acidente. Cadeiras quebradas, brinquedos espalhados no chão e marcas na frente de casa. Foi aqui que Evelyn viu o filho, de 8 anos, ser atropelado. Uma cena que não sai da cabeça dela. Ele estava aqui ontem comigo. Ele sentou ali, mas o amigo dele saiu. Quando eu olhei para trás, meu irmão fez corre. Só que não deu tempo não, porque o carro já estava em cima da gente. Aí quando eu vi, eu nem sabia que era ele que estava debaixo do carro, porque ele estava com uma camisa. E ele já tinha trocado outra camisa. Aí eu fui socorrer minhas primas, que também tinha ferido ela. Quando eu olhei, disseram assim, tem um debaixo do carro. Quando eu olhei, aí disseram assim, é Lourenço. Aí a gente começou a puxar o carro. Quando eu puxei, ele estava molinho, com um hematoma na cabeça que tinha, de tanto ele passar no calçamento, raspou a cabeça dele. Aí eu peguei ele no braço, aí minha mãe chegou, disse assim, Lourenço. Aí eu pensei que ele já tinha morrido. Aí meu irmão pegou do meu braço e levou ele para Santa Clara. Quando chegou lá, muito tempo, isso aí foi de 8 e pouca. Ele foi sair do Santa Clara, era quase 11 horas da noite, para ser socorrido para a restauração. E isso foi uma ambulância do Cabo que teve que vir para socorrer meu filho, porque aqui em Escada não tem ambulância, não tem um médico quando vai para o hospital, é só de pirona que toma. Soube que ele teve 2 paradas, mas até agora ele não reagiu nada. Quem está com ele no hospital? É minha mãe. É um dia de muita dor para a senhora, né? Muito. Não consegui dormir ainda, pensando no meu filho, se ele vai poder voltar por causa de 2 pessoas embriagadas, que não pensam na vida de ninguém. Pega um carro embriagado e vai atropelar uma criança de 8 anos que não tem nada a ver. O atropelamento aconteceu no domingo à noite, na comunidade do Ferreiro, em Escada, na zona da Mata Sul. Segundo testemunhas, uma caminhonete desceu a ladeira descontrolada e atingiu um grupo de pessoas que estava sentado na rua. Depois, bateu em um poste. No tempo que estava fazendo aqui, há 2 anos atrás, quando eu estava fazendo isso aqui, a gente pediu quebra-mola. Pediu para quem? Prefeitura? Sim, exato. Eles disseram que não podia fazer, quem tinha que fazer era a comunidade. Mas como é que a comunidade vai fazer se a gente recebe um salário mínimo? Aqui, esse negócio aqui, a gente que fica atrás deles e nada de resolver, só diz vamos lá, e cadê? Aí teve que acontecer uma tragédia horrível dessa aqui, para poder vir um aqui falar que qualquer coisa que precisar, podia ir lá para eles. Não pode ir, não. Foi horrível isso aqui ontem, não tem o que falar. 4 pessoas ficaram feridas. 2 já receberam alta. Quando eu cheguei aqui já estava a viatura tudinho, já tinham levado ela. Mas o meu irmão foi quem levou ela num carro, que a viatura não levou não. Não teve socorro para ela, nem carro de prefeitura, em canto nenhum não. Agora o meu irmão veio e botou ela dentro e levou a minha menina pro regional. Aí lá saiu, chegou umas 8h40, saiu meia-noite. Sei lá, que não tem ambulância. Não tem ambulância nem tinha SAMU para levar ela. Nicole, de 15 anos, teve ferimentos na perna e precisou levar pontos no pé. Foi muito rápido, a gente estava todo mundo ali sentado e quando a gente olhou, o carro já estava vindo na carreira assim. Aí nisso só deu tempo de eu levantar e correr, mas mesmo assim o carro pegou. Aí foi muito rápido, muito rápido. O carro estava muito rápido, você acha que ele pode ter perdido o freio aí nessa ladeira, pode ter acontecido alguma coisa? Muito rápido, ele já desceu porque quando eu vi ele já estava entrando assim na ladeira. Logo depois do atropelamento, moradores se revoltaram. O carro foi incendiado e os 2 homens que estavam na caminhonete foram agredidos.
A suspeita de que o motorista estivesse embriagado. Moradores contaram à PM que ele e um amigo que estava no carro apresentavam movimentos lentos e falas desconexas. A Polícia Militar diz que não pôde colher maiores informações sobre a embriaguez, pois o envolvido estava debilitado. Em nota, a Polícia Civil disse que ele foi preso em flagrante e segue sob custódia. A investigação está em andamento. Moradores dizem que o local já é conhecido pelo risco de acidentes por causa da ladeira. Segundo os moradores, as próprias pessoas da comunidade socorreram as vítimas para o hospital municipal da cidade. Os feridos foram transferidos para o Recife. 2 pacientes seguem internados no Hospital da Restauração. A unidade de saúde disse que uma mulher de 20 anos e uma criança de 8 deram entrada com quadro de saúde grave. A Polícia Civil disse que registrou a prisão em flagrante do motorista e que as investigações continuam. Você viu aí na reportagem, né, a mãe do Lorenzo, de 8 anos, falando que essa situação, né, tão angustiante, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, falando sobre o socorro. Nós soubemos agora há pouco da morte do Lorenzo. Natália Dielu vai trazer outras atualizações para a gente. Ela fala ao vivo, direto do Hospital da Restauração. Ainda tem uma vítima internada por aí, né, Natália? Boa noite. Boa noite, Maristela. Boa noite a todos. É verdade, a gente conversou há pouco com a tia de Lorenzo, que confirmou a morte do menino, que aconteceu por volta das 5 horas da tarde, aqui no Hospital da Restauração. A tia disse que parte da família estava no carro, vindo para cá, para o Hospital da Restauração, quando recebeu a notícia da morte de José Lorenzo, de 8 anos, né? Você falou que uma vítima ainda permanece internada aqui, é Maria Eduarda Celestina, de 20 anos. Ela é prima de José Lorenzo, ela permanece internada, de acordo com informações do Hospital da Restauração. Ela está em estado grave. A gente também conversou com a tia dela, né? A tia dessas 2 vítimas, o menino que morreu e essa menina que está internada. Vamos ver o que ela disse pra gente. Nós viemos saber como é que ele estava. E a gente veio, entrou, visitou e fomos embora. Quando a gente chegou um bom pedaço do caminho, uma avó dele ligou, falando que ele tinha morrido. Então a gente tivemos que voltar. No carro, acho que só quem ficou em paz um pouquinho foi o motorista, porque ele tinha que ficar em paz, né? Mas o resto foi triste. O condutor desse veículo foi identificado como Josenildo Oliveira da Silva, de 48 anos. O Hospital Getúlio Vargas, para onde ele foi transferido, informou para a gente que ele chegou na madrugada desta segunda-feira, teve alta hospitalar e segue para acompanhamento ambulatorial. Ele foi levado sob custódia, né? A gente também tem uma nota da Prefeitura Municipal de Escada sobre a reclamação da família em relação à demora, né, no atendimento. A Prefeitura disse que todas as vítimas que deram entrada no Hospital Municipal foram devidamente atendidas pela equipe de saúde e destacou que na noite do último domingo o hospital contava com 3 médicos de plantão, garantindo o suporte necessário para atendimento à população. Maristela. Tristeza, hein, Natália? Muito obrigada pelas informações. E um homem morreu eletrocutado hoje pela manhã no bairro de Campo Grande, no Recife. O caso aconteceu na rua Francisco Henrique Caos. A vítima foi um homem de 33 anos que não teve a identidade divulgada. Os bombeiros foram acionados por volta das 11h30 da manhã, mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou. A Polícia Militar e a Polícia Científica foram até o local. Não há informações sobre como a vítima levou o choque elétrico. A Assembleia Legislativa de Pernambuco exonerou um assessor investigado pela polícia por envolvimento em um esquema de rachadinha. A notícia está no G1 Pernambuco e você confere por esse QR Code que está na tela. Arthur Valença de Luna deixou o cargo em 15 de abril. A exoneração do assessor foi publicada no Diário Oficial do dia 17 e foi assinada pelo presidente da Casa, Álvaro Porto. Ele é investigado por participar de desvios de mais de R$2.800.000. Arthur Valença de Luna trabalhava no gabinete da deputada Gleide Ângelo, do PP. Gleide disse que o servidor é investigado por fatos ocorridos
Antes do mandato dela, o G1 não conseguiu contato com a defesa do funcionário exonerado. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que nos últimos 12 meses, pessoas com o nome negativado no mercado usaram mais o cartão de crédito emprestado de conhecidos. Uma prática que pode trazer muita dor de cabeça a quem empresta o cartão. Você já emprestou o cartão de crédito para alguém e essa pessoa não pagou? Já sim, já sim. Sim, já emprestei. Já emprestei uma vez. Sim, já emprestei. Lauana passou por isso há 4 anos, com a melhor amiga. Foi em torno de uns R$2.000 reais. Acabei não recebendo, né? Jair também ficou com prejuízo mais de uma vez. Umas 4, 5 vezes. Acontece bastante. Arlan não teve nem o gostinho de desfrutar do primeiro cartão de crédito que ele tirou na vida. Emprestou e se deu mal. Eu tinha 18 anos, tirei o cartão, aí ele pediu emprestado, né? Eu disse, poxa, eu vou desbloquear. Desbloqueei, emprestei o cartão em 2004 a ele comprou, não pagou e eu fiquei no prejuízo. E ainda mais, fui cobrar e disse, só pago quando eu tiver condição. Mesmo assim, parece que não aprendeu a lição, né, Arlan? De vez em quando eu empresto ainda o meu cartão, mas até agora não teve calote mais não, tá tudo certinho. O nome tá sujo, o cartão estourou ou a aprovação de crédito tá muito difícil. Esses são alguns motivos que levam as pessoas a pedirem o cartão de alguém emprestado. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, junto com a SPC, revelou que 34% dos consumidores recorrem ao nome de terceiros para fazer compras a prazo. Para a maioria desses brasileiros, é a única saída diante de restrições e dificuldades financeiras. De acordo com o levantamento, o uso do nome de terceiros para a compra de vestuário, calçados e acessórios disparou, atingindo 26%, um salto de 11 pontos percentuais em relação a 2025. Já o crédito emprestado também é uma ferramenta de sobrevivência, sendo utilizado para compras em supermercados e remédios. A pesquisa mostrou que o suporte financeiro vem principalmente do núcleo familiar próximo, como cônjuges, pais, outros familiares e amigos. O comércio que já tem tido dificuldades com o percentual de inadimplentes e de endividamento das famílias pode ter sua situação piorada quando o consumidor empresta o nome para quem está negativado, já que aquele consumidor que ainda podia ter acesso ao crédito, ao consumo, pode deixar de consumir, já que ele tem uma chance grande aí de acabar também entrando na inadimplência por conta desse empréstimo de nome. A especialista disse ainda que é preciso ter atenção ao valor que é cedido para outras pessoas. A orientação é sempre para que as pessoas não emprestem o nome, mas caso façam na medida daquilo que conseguem pagar. Já que em caso de negativação, não importa quem comprou, com quem o bem está, a negativação vai acontecer no CPF de quem fez a compra. Nunca empreste seu cartão, por mais que a história seja triste. Porque como eu vim pedir, ele é tão amoroso para pedir e tal, a gente acaba cedendo e depois fica no prejuízo. Esse é o perigo, né? Natália Diello está de volta agora para falar com quem está endividado, inadimplente, negativado. Ela está com um economista. Qual é o caminho, hein, para colocar as contas em dia, Natália? Maristela, a gente vai conversar agora com Edgar Leonardo, que é economista, e eu já resgato, professor, a fala de alguns entrevistados dizendo que por mais que a história seja triste, não empreste seu cartão de crédito. Qual é a dica? Porque às vezes é uma pessoa tão próxima que parece que está precisando tanto. O que a gente pode falar sobre isso? Boa noite. Boa noite. A primeira dica sempre seria essa que a gente já vinha conversando, não emprestar. Porque você está emprestando seu nome. Mas às vezes a gente não pode se negar. Uma pessoa muito próxima, uma necessidade. Então a dica é você observar se o valor que você está emprestando, você tem condições de pagar. Porque na ausência de um pagamento dessa pessoa a quem você fez o empréstimo, você pode, sem ter risco de ficar devendo e se endividando no cartão. Então a dica é, se não pode evitar, você vai fazer no limite daquilo que você tem condições efetivas de pagar. Às vezes a pessoa entrega o cartão de crédito na mão da pessoa, né?
Aí é mais uma dica de segurança, porque imagina, você entrega o cartão na mão de alguém, esse cartão depois, em outra ocasião, eventualmente ele é clonado ou ele é furtado, é feito um uso indevido dele e você vai para a justiça, né, para lutar em busca de que aquela conta, provar que aquela conta não é sua. Mas você pode ter uma filmagem, né, mostrando que você já emprestava o cartão, então você vai perder o direito. Então não faz isso. Se eventualmente você tem que emprestar, você vai até a loja e você faz a compra para aquela pessoa, porque é você mesmo usando o seu cartão pessoal. E aí, sempre a dica, no limite do valor que você tem condições de pagar, para evitar problemas futuros, como o endividamento do cartão. Vale para tudo também, porque às vezes a pessoa diz, poxa, será que tu consegue pegar um empréstimo? Estou precisando tanto. De novo, ponto 1, não é indicado. Porque, veja, você vai estar comprometendo parte da sua renda, porque é você quem está devendo. Comprometendo parte da sua renda por um tempo. Mas se você tem uma renda equilibrada, você tem todos os controles financeiros, você já é uma pessoa com orçamento organizado e você tem essa margem e essa pessoa é muito próxima a você de alguma forma, sim. Mas lembrando que tem que estar dentro do teu planejamento financeiro, que é o mais importante. Falando de planejamento financeiro rapidamente, como se organizar para não ficar endividado? Olha, a primeira coisa é você mudar sua mentalidade, seu comportamento. Entender que você precisa registrar todos os seus gastos e suas receitas, para que você possa fazer a baliza do quanto você está gastando e onde você está gastando. Outro ponto é você ter uma mudança de comportamento. Você começar a ficar satisfeito em olhar a tua poupança e ver que ela está crescendo. E aí um detalhe, quando a gente diz, eu não consigo poupar, a poupança não é o que sobra ao final do mês, é o que você tira ao receber e já garante que aquilo vai fazer a tua reserva de emergência. Se você seguir isso, com certeza você evita muito problema e muita dor de cabeça. Vamos se organizar e vamos parar de emprestar cartão de crédito. Obrigada, viu, professor? A gente volta com você, Maristela. Planejamento necessário, né, Natália? E tem inscrição aberta para cursos de graça para qualificação profissional. Uma oportunidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mônica Silveira tem os detalhes para a gente, porque os participantes vão receber uma bolsa auxílio também. Como é que funciona, hein, Mônica? Boa noite para você. Oi, boa noite, Maristela. Isso, essa bolsa é para mulheres com filhos até 11 anos. É o seguinte, são 800 vagas e nosso ajudante aqui nessa história, quem está muito por dentro disso tudo, que é Tássio. A gente está justamente aqui no Senai. Boa noite, Tássio. Explica para a gente melhor. Quem é que tem prioridade, quem é que tem direito à bolsa para conseguir alguma dessas 800 vagas? Ok, Mônica. Nesse momento, estamos ofertando essas 800 vagas, distribuídas entre o Senai Areias, Santo Amaro, Cabo e Pojuca, 400 vagas no Senai Pojuca, 220 vagas no Senai Cabo, 160 vagas no Senai Santo Amaro e 20 vagas no Senai de Areias. A prioridade existe para mulheres, pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas desempregadas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só que para chegar até aí, para chegar até essa bolsa, para chegar até uma dessas vagas, lógico, todo mundo precisa se inscrever e essas inscrições vão até o dia 23, que é a quinta-feira. E para se inscrever, a pessoa precisa acessar o endereço eletrônico. Exatamente, o site www.autonomiarenda.com.br. Caso a pessoa apresente alguma dificuldade no ato da inscrição, pode comparecer a qualquer unidade do Senai dessas que a gente já relatou e fazer no momento com um assistente ou com alguém da equipe do Senai. Agora, uma coisa importantíssima de que a gente precisa falar sem falta. Que cursos, afinal de contas, são esses? Porque é limitado isso aí. Sim, sim. Existem cursos para atuar na área de petróleo e gás e na indústria. Cursos como caldeireiro, instrumentista industrial, auxiliar de construtor civil, eletricista, dentre outros. A pessoa precisa ser iniciada? Não, ela só precisa ter a partir de 18 anos e o ensino fundamental completo. Aí a pessoa foi lá, se inscreveu até a quinta-feira e vai que ela foi sorteada. Quando é esse sorteio e quando é que se fica sabendo o resultado? Perfeito. O sorteio ocorre na sexta-feira, dia 24, e o resultado sai oficialmente no site Autonomia e Renda na segunda, dia 27. Qual é a duração desse curso, Tássio? Os cursos têm uma variação média de 3 a 7 meses, a depender da área que o candidato escolher. Existe uma idade mínima para a pessoa se inscrever? Sim, a partir de 18 anos. Ok, então, recapitulando, até o dia 23, que é a quinta-feira, a partir de 18 anos de idade, todas as pessoas aí podem se inscrever. Maristela?
Obrigada pelas informações, uma excelente oportunidade de qualificação, né? E depois do intervalo, manhã de chuva provoca atrasos e cancelamentos de voos em Fernando de Noronha. E ainda a gente te convida para um passeio com quase 500 anos de história em Goiânia. O NE2 volta em instantes, agora às 7h22. A Defesa Civil do Recife concluiu um novo laudo e manteve a classificação de risco alto em toda a estrutura do estádio do Arruda e com risco muito alto no trecho entre os portões 5 e 6. Segundo o relatório, o risco se deve à iminência de desprendimento de materiais com possibilidade de acidentes graves, sem relação neste momento com o colapso estrutural do estádio. O novo relatório da Defesa Civil concluiu que as melhorias feitas pelo Santa Cruz foram pontuais e as recomendações não foram totalmente atendidas. Com isso, o setor entre os portões 5 e 6 continua interditado. E o jogo contra o Amazonas pela Série C no domingo será na Arena de Pernambuco. O último jogo com público no Arruda foi em julho do ano passado, pela Série D do Brasileirão. A direção do Santa Cruz informou que já está providenciando as medidas exigidas no relatório da Defesa Civil. Vamos à previsão do tempo para amanhã. No Recife, a terça-feira, feriado de Tiradentes, vai ser de sol, com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. A temperatura deve variar entre 24 e 32 graus. E o volume previsto é de 8 milímetros de chuva. Nada que atrapalhe os planos de quem pensa em passear nesse feriado. Em Rio Formoso, na Mata Sul, são esperados pouco mais de 4 milímetros de chuva durante o dia. À noite, tempo firme. A mínima deve ser de 23 e a máxima de 29 graus. No município de Goiânia, na Mata Norte, pode ter chuva passageira num volume baixo, 2 milímetros. Os termômetros variam entre 24 e 30 graus. E o mau tempo provocou atrasos e cancelamentos de voos em Fernando de Noronha. Passageiros precisaram de paciência para enfrentar longas filas no aeroporto Governador Carlos Wilson. O terminal de passageiros passa por obras de ampliação e muitos passageiros tiveram que esperar sentados no chão. De acordo com a gerência do aeroporto, as condições climáticas durante a manhã, como o teto baixo e dificuldade de visibilidade, impossibilitaram o pouso durante algumas horas. Ainda de acordo com a gerência, apenas um voo programado para hoje não pousou e precisou ser redirecionado para o Recife. Outras 4 aeronaves conseguiram pousar, mas com atraso. As companhias aéreas disseram que deram assistência aos passageiros conforme resolução da ANAC, e que as medidas adotadas foram necessárias para garantir a segurança das operações. Hora de conhecer mais um participante do Comida de Boteco. O espaço fica na zona norte do Recife, está estreando no festival. O petisco escolhido para concorrer é um prato que recria o sentimento de almoço em família. Eu sou Vilma Ferreira, eu sou proprietária do Fulô já há 4 anos, né? O Fulô existe há 4 anos. A gente está aqui localizado na Zona Norte, assim, bem no centro da encruzilhada, na Estrada de Belém, próxima à igreja. Eu sempre fui autônoma. Nesse mesmo espaço eu tenho outro empreendimento que faliu, né? Pós-pandemia ele não deu certo e a gente precisou fechar. E foi terrível, assim, porque eu perdi o chão, né? Logo na sequência, eu me separei e eu entendi que comida é o que une tudo, né? Assim, não tem como você... O mau humor vem se você não comer, mas se você comer, você fica de bom humor. A gente tinha esse espaço, mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha ânimo. E aí eu recomecei e eu resolvi, junto com os meus filhos, que são as minhas bases, né, Rogério e Tuana, em 60 dias a gente abriu esse espaço. Foi algo surreal. As pessoas vêm hoje em busca do carinho, da atenção. E o Fulô tem isso. Se eu estiver aqui, eu vou receber com um abraço, eu vou receber com um sorriso. O Fulô não é só sobre dinheiro.
Falou é sobre sentimento, é você comer, é você sentir o prazer de estar comendo algo que te remete, né, a tuas melhores lembranças. E aí a gente escolheu esse prato nessa homenagem mesmo. Quem não gosta de uma carne bem cozida, uma carne de panela da casa de vó? A gente juntou 3 queijos, fizemos uma fonduta de queijo para dar esse sabor em cima dessa carne. A gente confitou o tomate, a gente confitou a abobrinha, a gente confitou a rúcula. Isso com manjericão, alho, cebola, alecrim. Atrelado a isso, a gente fez a liga com o molho pesto. Colocou a macaxeira frita e fez um molhinho mostarda que tanto serve para o sanduíche e serve para a macaxeira. Receber o convite para o Comida de Boteco virou uma chave. Assim, para mim, eu já ganhei, por estar no concurso. Se eu ganhar, eu vou ficar louca, mais louca do que eu já sou. Eu vou querer mais. E com quase 500 anos de história, a Igreja de São Lourenço, em Goiânia, agora é patrimônio histórico e artístico nacional. A igreja, construída em 1555, somente 55 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, revela traços simples e linhas retas. São marcas da arquitetura quinhentista. Discreta e gigante em história, atravessou quase 500 anos como um dos símbolos mais antigos do Brasil colonial. A construção é cuidada com zelo pelos moradores do distrito de povoação de São Lourenço, em Goiânia. Fica a menos de 5 minutos da praia de Carne de Vaca. O lugar é reconhecido pelo governo federal como o Quilombo do Catucá. É uma preservação e uma conservação, tendo em vista as futuras gerações dos nossos filhos, os nossos netos, que terão isso conservado pelo patrimônio artístico nacional. É o lugar da celebração, onde tantas pessoas foram batizadas, receberam os sacramentos, sacramento do matrimônio, as santas missas, as adorações aqui na nossa comunidade. O tombamento é um instrumento de preservação e isso, na prática, significa que a igreja e tudo o que está ao redor dela não pode mais ser modificado sem autorização. Isso é muito importante. É para garantir que tudo que está aqui seja mantido para continuar contando parte da história do Brasil. A Diocese de Nazaré, Nazaré da Mata, fica responsável pela manutenção, enquanto o IPHAN orienta e fiscaliza. Em Goiânia já são 10 igrejas centenárias, tombadas como patrimônio nacional. Goiânia é um tesouro de Pernambuco, é um lugar que tem um grande potencial turístico, inclusive para o turismo cultural, para o turismo histórico e para o turismo de sol e praia, porque ela tem praias incríveis, praias com igreja, como São Lourenço, que está ali quase à beira-mar de Carne de Vaca, junto com outras igrejinhas, mas tem um centro muito valioso, com igrejas barrocas e rococós incríveis e com marcas que só se encontram nas igrejas pernambucanas. Você vai encontrar no eixo Recife, Olinda, Goiânia, com alguns retábulos rococó e com alguns elementos de coroamento que só tem aqui, com os desenhos de tribuna, né, nas igrejas que só tem aqui em Pernambuco. E tudo isso fazem Goiânia ser uma cidade muito especial e, de fato, ser a cidade do interior, talvez com o maior número de igrejas e de igrejas tombadas.
Foram 41 anos de espera até a aprovação do IPHAN. Na comunidade, o sentimento é de emoção e orgulho. Recebemos com muita alegria, porque é uma coisa que se vinha esperando esse reconhecimento há tanto tempo, né? É como se fosse o quê? Um sonho realizado, né? A fé não depende de ser tombado ou não, né? Mas o tombamento, esse reconhecimento, nos deixou alegre. E tem que cuidar, né, dona Conceição? Tem que cuidar também, esse serviço, né? E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.